A justiça falou, e falou de forma dura. Mais de 11 anos de prisão para Ítalo Santos. Mais de 8 anos para Israel Natan Vicente. Regime fechado. Indenização de 500 mil para cada um por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. Antes de começarmos, já deixa o seu like, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. A sentença da Justiça da Paraíba reconheceu produção e divulgação de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. O juiz descreveu um ambiente controlado, comparado a um reality show, no qual menores eram expostos a comportamentos incompatíveis com a idade e situações de risco. A defesa anunciou que vai recorrer. O processo pode continuar, mas independentemente do desfecho final, existe uma pergunta que já não pode ser ignorada. Este caso é apenas jurídico? Ou ele revela algo estrutural sobre a cultura digital que estamos normalizando? Porque esse caso não começa no tribunal, ele começa antes. Ele ganhou projeção nacional quando o youtuber Felca publicou um vídeo chamado Adultização, denunciando práticas que ele classificou como exploração de menores nas redes sociais. O vídeo ultrapassou dezenas de milhões de visualizações e colocou o tema no centro do debate público. A repercussão foi tão intensa que denúncias começaram a se multiplicar. O Ministério Público passou a investigar com mais profundidade, e o que antes parecia apenas polêmica digital passou a ser tratado como questões jurídicas. Isso é importante, porque mostra como, na era das redes sociais, o debate cultural muitas vezes antecede um processo judicial. Primeiro vem o vídeo, depois vem a indignação, só então vem o tribunal. Em termos técnicos, a decisão fala em exploração da vulnerabilidade de adolescentes. Vamos traduzir isso. No direito brasileiro, crianças e adolescentes são considerados pessoas em desenvolvimento. Isso significa que o ordenamento jurídico reconhece que eles não têm a mesma capacidade de avaliar risco que um adulto. Por isso, existe o chamado princípio da proteção integral, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e regulamentado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Em linguagem simples, a sociedade inteira tem o dever de proteger família, Estado e também a coletividade. Não é uma escolha moral opcional, é um dever jurídico. Quando a sentença fala em vulnerabilidade, ele está dizendo que menores de idade não podem ser tratados como agentes plenamente responsáveis por decisões que envolvam exposição intensa, risco ou monetização da própria imagem. Porque a internet mudou completamente a forma como a exposição funciona, e é um detalhe que amplia a dimensão desse caso. Antes mesmo da condenação principal, Ítalo já respondia a diversos processos na Justiça da Paraíba. Mais de uma dezena, segundo reportagens do G1, incluindo investigações relacionadas à exploração de menores e outras acusações graves. Isso indica que não se tratava de um episódio isolado, mas de um histórico de controvérsias que já vinha sendo questionado. Quando um padrão começa a aparecer, o debate deixa de ser sobre erro pontual e passa a ser sobre modelo. Vivemos na era da economia da atenção. Hoje, a atenção é ativo econômico, visualização é moeda, engajamento é indicador de valor, seguidores são capital simbólico. Plataformas digitais operam com um objetivo central: maximizar retenção. Quanto mais tempo você permanece na tela, mais anúncios são exibidos. Quanto mais anúncios, maior a receita. O algoritmo não faz juízo moral, ele faz cálculo estatístico. Ele identifica o que mantém a pessoa assistindo e promove. Se a indignação retém mais que neutralidade, a indignação será impulsionada. Se a exposição íntima gera mais comentários, ela tende a ganhar visibilidade. Se polêmica gera mais compartilhamento, ela sobe no feed. Isso não é teoria conspiratória, é modelo de negócio. Segundo pesquisas recentes, adolescentes brasileiros passam, em média, mais de 4 horas por dia conectados às redes sociais. Em alguns recortes, esse tempo é ainda maior. Estamos falando de um ambiente que molda identidade, não apenas de entretenimento. É aqui que as coisas começam a se cruzar. A adolescência é uma fase de construção identitária intensa. Do ponto de vista neurológico, o córtex pré-frontal, responsável por planejamento, avaliação de risco e controle de impulsos, ainda está em desenvolvimento. Isso significa maior sensibilidade à aprovação externa, maior impacto da rejeição pública, maior dificuldade de prever consequências de longo prazo. Agora, insira esse estágio da vida dentro de um ambiente que transforma a validação em número visível. Seguidores, curtidas, visualizações, comentários. A comparação é permanente, e comparação permanente gera pressão. Estudos internacionais vêm apontando aumento consciente de sintomas de ansiedade e depressão entre adolescentes na última década.
período que coincide com a consolidação das redes sociais como principal espaço de socialização juvenil. Não é possível afirmar causalidade direta e simples, mas é impossível ignorar a correlação. Porque quando a validação vira métrica pública, a autoestima pode virar variável de algoritmo. Agora eu quero propor um exercício simples. Imagine um adolescente gravando um vídeo. Ele grava uma vez, assiste, percebe que não ficou impactante o suficiente. Ele grava de novo, exagera um pouco mais. Grava pela terceira vez. Não porque queria mentir, mas porque sabe que intensidade retém. Ele aprendeu isso observando o que performa. Esse aprendizado é silencioso. É assim que a lógica da plataforma se internaliza. E aqui está o ponto de tensão deste vídeo. Quando a vida passa a ser vivida já com consciência de câmera, a espontaneidade se altera. A exposição deixa de ser apenas experiência. Ela vira um potencial conteúdo. O filósofo Byung-Chul Han fala de uma sociedade da performance. Um ambiente em que o indivíduo se transforma em projeto permanente de otimização. Nas redes, isso pode começar cedo demais. E quando adolescentes entram nesse circuito, surge um conflito estrutural, porque a lógica digital foi construída para escalar, e proteção exige limite. Escala e limite nem sempre caminham juntos. No caso julgado da Paraíba, a sentença entendeu que houve exploração com finalidade econômica, ou seja, não era apenas exposição. Era monetização estruturada. E quando há lucro envolvido, a análise ética se aprofunda. Porque adolescentes não controlam contratos, não definem estratégia de distribuição, não dominam implicações jurídicas, não compreendem plenamente riscos futuros. Existe assimetria, e o direito reconhece que, quando há desequilíbrio estrutural, a responsabilidade recai com mais peso sobre quem detém o poder. Isso vale em relações de consumo, em relações trabalhistas, e também quando falamos de menores. Essa é a base jurídica do debate, mas a questão cultural vai além. Vivemos um momento histórico em que a vida privada pode ser convertida em produto. Momentos íntimos podem virar roteiro. Conflitos familiares podem virar série. Emoções podem virar estratégia de engajamento. Isso não acontece de uma vez, é gradual. Começa com um vídeo despretensioso. Depois vem o que performa melhor. Depois o que gera mais retenção. E quando se percebe, a linha entre espontaneidade e estratégia ficou difusa. Em outros países, discussões semelhantes surgiram envolvendo family vloggers e monetização intensa da rotina infantil. A pergunta é global. Até onde a intimidade pode ser transformada em ativo econômico? E mais, existe adolescência saudável sob plateia permanente? Um dos elementos que mais chocaram parte da opinião pública foi o relato envolvendo uma adolescente conhecida como Camilinha. Reportagens apontaram que houve pagamento à mãe da jovem e que a adolescente estaria inserida em um contexto de exposição intensa, com denúncias de situação de risco. Independentemente do desfecho jurídico individual de cada acusação, o que esse episódio escancara é a fragilidade de jovens quando inseridos em estruturas adultas de monetização. Quando dinheiro, audiência e vulnerabilidade se encontram, a responsabilidade precisa ser redobrada. Esse debate não começou agora. Em 2020, o caso do canal Bel para Meninas já havia provocado uma discussão nacional sobre a exposição infantil nas redes. A menina protagonizava vídeos administrados pelos próprios pais. Muitos conteúdos mostravam situações constrangedoras, dramatizações intensas e conflitos transformados em entretenimento. Na época, o youtuber Feco criticou publicamente o canal, levantando a pergunta: até que ponto aquilo era diversão e até que ponto era exploração? A própria Bel se manifestou defendendo os pais. E isso tornou tudo ainda mais complexo, porque trouxe uma questão difícil. Uma criança consegue perceber quando está sendo explorada além do que é saudável? No caso Bel, o debate ficou no campo ético. No caso Ítalo, ele atravessou a fronteira penal. Mas ambos revelaram algo em comum: a transformação da infância em conteúdo. E quando a infância vira produto, o algoritmo não pergunta se há constrangimento, ele pergunta se há retenção. É importante dizer, a internet não é inimiga. Redes sociais democratizaram voz, criaram oportunidades reais, geraram renda para milhares de famílias. Nem todo jovem influencer está sendo explorado, mas o ambiente econômico cria incentivos, e incentivos moldam comportamentos. Se conteúdos mais intensos geram mais retenção, haverá tendência de intensificação. Se exposição íntima gera mais engajamento, ela tende a ser replicada. O mercado responde a estímulos. O algoritmo não distingue maturidade emocional, ele mede desempenho.
Quando o judiciário entra em cena, significa que outras instâncias falharam. A autorregulação não foi suficiente. O debate social não foi suficiente. Os limites culturais não foram suficientes. O direito penal é sempre a última barreira. Durante o processo, pedidos de habeas corpus foram apresentados pela defesa. Foram negados. Em determinado momento, houve até mudança de posicionamento de um desembargador no Tribunal de Justiça da Paraíba, o que gerou repercussão. Mas ao final prevaleceu o entendimento pela manutenção da prisão preventiva. Os fundamentos mencionavam risco às vítimas, possibilidade de interferência na produção de provas e gravidade concreta dos fatos. Ou seja, não foi uma decisão superficial. Foi sustentada por argumentos técnicos. A defesa sustenta que recorrerá a instâncias superiores e questiona a fundamentação da sentença. Mas até o momento, o entendimento judicial foi de que havia elementos suficientes para manter a condenação e a prisão. Ele não molda a cultura, ele responde a excessos dela. O caso envolvendo Ítalo Santos e Israel Natan Vicente tornou-se emblemático, porque trouxe para o campo penal uma discussão que já estava latente no campo cultural. Não é apenas sobre duas pessoas, é sobre um modelo. Um modelo que visibilidade pode ser confundida com valor, em que performance pode substituir pertencimento, em que intensidade pode superar prudência. A Constituição brasileira estabelece proteção integral e prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Isso significa que interesses econômicos não podem se sobrepor ao desenvolvimento saudável. Mas o ambiente digital é coletivo. Plataformas distribuem, criadores produzem e o público consome. Se a audiência recompensa a vulnerabilidade extrema, ela será reproduzida. Se ignora, ela perde a força. Consumo também é decisão cultural. A repercussão foi tão ampla que discussões legislativas passaram a surgir sobre a necessidade de regulamentação mais rígida da exposição digital de menores. Projetos de lei começaram a ser debatidos, informalmente apelidados por alguns setores como Lei Felca, em referência à mobilização que ajudou a impulsionar o caso. Isso mostra que não estamos falando apenas de um processo, estamos falando de um ponto de inflexão cultural. Quando um caso individual começa a influenciar o debate legislativo, significa que ele tocou em uma ferida estrutural. No fim, talvez a pergunta mais relevante não seja apenas houve crime. Essa resposta está nos autos. A pergunta maior é: que tipo de cultura estamos ajudando a construir? Um ambiente onde adolescentes podem crescer com proteção ou um ambiente onde precisam se expor para existir simbolicamente? O algoritmo pode iniciar o processo, mas é a consciência que define o limite. O limite do entretenimento não é a audiência máxima, é a responsabilidade mínima. E quando o entretenimento começa a comprometer dignidade, não estamos diante de criatividade, estamos diante de alerta. A justiça respondeu sob o prisma penal. Agora a resposta cultural depende de nós. E ela começa no próximo clique. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve aqui no canal. E até a próxima!